Todos nós temos potenciais desconhecidos. Todos nós temos acesso ao inconsciente. Todos nós somos atravessados por essa dimensão. Então, o inconsciente, ele não é só um estado da gente estar inconsciente daquilo que a gente desconhece de nós mesmos e da própria vida e do que nos atravessa, mas é também o local aonde habita o desconhecido e o desconhecimento. Então, todos nós temos potenciais desconhecidos e eles repousam lá na casa 12. É lá na sua casa 12, essa última casa, que ela antecede o nascimento, que é do ascendente. Essa última casa é que vai mostrar para a gente que existe algo além, algo que antecede a gente, que ultrapassa a gente, que nos atravessa. Essa então é a nossa última live para lidar com essa questão que é muito importante e que também desmonta uma ideia que os astrólogos, alguns astrólogos tinham, de que as casas cadentes, né, eram casas onde eram casas fracas. Planetas nessas casas significavam pessoas que tinham muitos problemas, eram infelizes e enfim. Então teve dois astrólogos que fizeram pesquisas estatísticas e que mostraram que muitos planetas nas casas cadentes 3, 6, 9, 12, são pessoas que se exponenciam muito em tudo aquilo que eles fazem, a maioria, né? Quer dizer, tem o potencial para, aí depende do esforço, né? Não vem de forma gratuita, né? Então, quando você tem um sol de casa 12, quando você li... Aliás, foi por isso que eu me virei astróloga, né? Porque quando eu li o meu mapa num livro... Eu fiz o cálculo e quando eu li o meu mapa neste livro, era tão horrível a minha casa 12, segundo aquela interpretação, que eu falei, não, mas não, eu me sinto assim, por que tem que ser assim? E aí eu fui pesquisando, e aí eu começava a tentar ler o mapa das outras pessoas, então eu virei astróloga, inclusive por conta disso, porque falavam muito mal da minha casa 12, lotado de planeta, enfim. E eu não me sentia daquela forma. Eu sentia algumas coisas que ele falava, mas não daquela forma. E independente de você ter planeta na sua casa 12 ou não, você tem um signo que rege aquela 12. Você tem um signo que é regido por um planeta que está em alguma outra casa, que vai mostrar sobre um poder ou sobre uma força que você desconhece. Mesmo assim, a casa 12 ela não perde essa representação daquilo que a gente desconhece sobre nós mesmos. Geralmente uma força, um talento, um medo, uma fraqueza. Às vezes a gente se acha muito forte para fazer algo e a casa 12, não é porque o planeta está na casa 12, então ele fica fraco, mas a casa 12 pode estar falando, ó, não é bem assim, você não é tão forte nisso quanto você pensa. E às vezes você pensa que você é muito fraco em alguma coisa e a casa 12 está falando, não, não é bem assim, você é muito forte nisso, você só desconhece esse potencial. E a casa 12, como ela trata dessa questão do inconsciente, aquilo que nós não conhecemos sobre nós e aquilo que nos atravessa, então ela também está lidando, a gente não tem um acesso direto a ela, a gente vai ter que acessar ela através daquilo que o Freud falava, né? Dos fenômenos, né? A fenomenologia, a constelação familiar trabalha com a fenomenologia, e o Freud falava que o trabalho dele se assemelhava muito com os fenomenólogos, porque acessava o inconsciente, a estrutura do inconsciente, acessava por meio dos atos falhos, das piadas, das piadas não, dos xistes, né, que são piadas ou formas de você falar, de fazer trocadilhos, fazendo graça, para você poder desabafar algo que você queira falar e que não está podendo, através de sintomas físicos ou sintomas psicológicos e através dos sonhos. Então, a gente não tem um acesso direto ao inconsciente para a gente saber exatamente como é que é a estrutura dele. Mas o inconsciente tem fenômenos que muitas pessoas foram pesquisar estes fenômenos
E esses fenômenos são os xistes, os atos falhos, os sintomas e os sonhos. E aí começaram a entender um pouco como é que era o psiquismo, como é que era o inconsciente, e aí começaram a perceber quais são essas estruturas. E da mesma forma, o Bert Hellinger, quando ele se apoiava na fenomenologia, que ele criou uma estratégia fenomenológica. Tá? A fenomenologia, se você for ler todas as pessoas, todos os filósofos da fenomenologia, cada um se baseia no mesmo fundamento da fenomenologia, que é dobrar a consciência sobre si mesma para observar aquilo que quer se observar, se distanciar para perceber os fenômenos e daí então catar a essência que está, que os fenômenos, as estruturas por debaixo. Então o Hellinger, ele fala que ele não inventou nem criou a constelação familiar, ele descobriu a constelação familiar, ele percebeu que nós estamos em constelações familiares e que existem princípios e que existem consciências que atuam, porque ele deixou com que aqueles fenômenos que ele percebia nos seminários fossem mostrando para ele essas estruturas que estão lá no nosso inconsciente e que funda a gente. Então a casa 12 é essa casa onde a gente tem um acesso direto a essas estruturas a partir desses fenômenos. Então muitas pessoas com muitos planetas nessa casa são pessoas que vão querer trabalhar como filósofo, como poeta, como fenomenólogo, como constelador, principalmente como psicanalista, como psicólogo que trabalha com a psicologia das profundezas, né? Vai querer ser junguiano, vai querer entender de mito, vai querer... porque o mito é uma forma de estruturar na linguagem e nas histórias conteúdos do inconsciente, até se você o aborda a partir de tentar ver no mito estruturas do inconsciente, né? Como Jung fazia. Então são pessoas que vão gostar muito dessas áreas, né? Podem gostar também da questão de serem médicos que trabalham com gestação, porque é uma casa, como é uma casa antes do nascimento, que é ascendente, então está lidando com a gestação. Então pode ser médicos que são obstetras, pode ser médicos também de UTI que ficam muito enfurnados ali no hospital, não médicos clínicos, mas médicos que estão direto ali no hospital. Bom, e a outra forma de você acessar o inconsciente que está lá na sua casa 12 é pelo mal olhado. O que é esse mal olhado que eu estou falando aqui, né? O mal olhado é quando você percebe que você olha uma pessoa, mas você não a enxerga, porque você, na verdade, está projetando nela alguma coisa que é sua. Então, se você admira demais uma pessoa, com certeza essa pessoa tem qualidades, mas também pode ser, se você admira demais, a ponto de você se comparar e se colocar para baixo, primeiro que você vai fazer, com certeza daqui a pouco você vai dar uma rasteira nessa pessoa, porque você daqui a pouco vai descobrir que você também tem aquelas qualidades, porque teu inconsciente está projetando isso naquela pessoa, e aí você vai falar, eu pensei que ela era mais do que isso, você vai dar uma rasteira. Então, tem que tomar cuidado um pouco quando a gente bota uma pessoa num pedestal, bem casa 12, bem Netuno, bota uma pessoa lá no pedestal, porque a gente está projetando nela uma dimensão que é nossa, que por acaso essa pessoa tem também, e depois que você descobre que é humanamente possível você também chegar nesse lugar que você a colocou, você fica um pouco iconoclasta e derruba essa pessoa, fala, não, então ela é mundana. Mundana todos somos, entende? Então é uma casa assim... que se a gente também tem muitos planetas dentro dela, a gente tem que tomar cuidado para não fazer isso com as outras pessoas, né? E, por exemplo, se você fica irritada demais com uma pessoa ou critica demais uma pessoa, possivelmente você está projetando nela o teu inconsciente. Então, o Jung ele falava assim, não se deve se esquecer da seguinte regra, o inconsciente de uma pessoa se projeta sobre outra pessoa. Isto é aquilo, se projeta sobre outra pessoa, isto é, aquilo que alguém não vê em si mesma, inconsciente, portanto, passa a censurar no outro. Aquilo que ela nega ou não enxerga, ela censura no outro. Esse princípio tem uma validade geral tão impressionante que seria bom se todos, antes de criticar outras pessoas,
se sentassem e ponderassem cuidadosamente se a carapuça que querem enfiar na cabeça da outra pessoa não é aquela que se ajusta perfeitamente a elas. Então, a casa, as pessoas que têm muitos planetas na casa 12 são pessoas que elas podem projetar demais enquanto elas não desenvolvem, são pessoas que recebem muita projeção dos outros, porque como elas têm muito planeta nessa casa, elas imediatamente vão atrair muita transferência para cima delas. Por isso que elas são boas psicanalistas, boas terapeutas, tem que ter uma transferência. Você tem que querer falar alguma coisa com ela, você quer transferir algum conteúdo seu para ela. Por isso que são boas terapeutas, né? E por isso, gente, que não dá para dar presente, a falar assim, eu fico nervosa quando alguém fala, Mônica, eu quero dar de presente o mapa para uma pessoa. Não dá para dar de presente mapa. Mapa é terapêutico, ele não é terapia, mas ele tem um efeito terapêutico. Tem que ter uma transferência. A pessoa ela tem que primeiro querer, segundo ela tem que querer fazer com você, segundo ela tem que mostrar o que ela está querendo fazer. Então é um presente que ela dá para ela mesma, mas não pode ser outra pessoa presenteando e falando, não, mas ela quer, eu quero só pagar. Então você paga o mapa para ela, mas é um assunto que vocês têm, mas a pessoa tem que acessar o astrólogo, porque tem que ter transferência, a pessoa ela tem que querer transferir um conteúdo para o astrólogo começar, a partir do mapa astral, começar a decifrar com ela aquilo. Então, dar de presente, vou dar de presente uma constelação de familiar para o meu filho, vou dar de presente um mapa astral para outra pessoa, é um desconhecimento total de como a casa 12 dela funciona e a casa 12 de todo mundo funciona. Precisa ter transferência para ter eficácia simbólica e para ter efeito terapêutico. Senão, não tem. O mapa astral, a pessoa recebe o mapa e como ela não fez transferência, o mapa para ela, ela sabe assim, legalzinho, não sei se foi bom, porque não tem aquele ímpeto. Então, pessoas com muitos planetas na casa 12, elas recebem muita projeção. E elas fazem muita projeção. E como elas têm muito planeta na casa 12, elas precisam começar a perceber como é que acontece essas transferências, essas projeções. Então, aquele peixinho que na casa 8 começou a perceber que existia este mundo de transferências, que na casa 11 percebe como é que isso funciona, quando chega na casa 12 tem que virar expert nisso e, na verdade, mergulhar nesse inconsciente. E aí eu quero fechar o que eu falei no início dessa conversa, e aí os astrólogos que diziam que essa casa era fraca, descobrem então que planetas nessa casa são fortes, porque estas pessoas que têm muitos planetas numa casa 12, elas colocaram um na frente de todos os zeros, na frente de todas as potências delas, elas colocaram um, que é se fundir ao inconsciente, se fundir a uma força maior, se fundir na consciência cósmica, se a pessoa acredita em consciência cósmica, ou se essa experiência, se ela chama essa experiência de inconsciente coletivo de consciência cósmica, para então, e portanto ela tem mais força para realizar o que ela vai fazer. Então, por exemplo, algumas pessoas, né, falam assim, eu não quero que a minha filha nasça com sol de casa 6, com sol de casa 12. Gente, essas casas são maravilhosas, essas casas têm muita potência. Então, foi desmontada essa ideia de que essas casas são fracas. Muito pelo contrário, elas são casas cadentes e, portanto, são casas onde tem uma redistribuição de energia e um realinhamento de energia. Lá não se consolidação, né? Não se consolida as experiências como nas casas sucedentes, que são as casas 2, 8, 5 e 11, nem são as casas de início de ímpeto, que são as casas angulares, que são as casas 1, 7, 4 e 10. Essas casas cadentes, elas redistribuem energia, elas ressignificam, e elas espalham bastante, e elas também têm uma capacidade de mudança, e elas têm uma capacidade de fazer tudo isso porque elas estão alinhadas com uma força maior, é uma experiência de um alinhamento com uma força maior. Tanto é que a gente fala de religião, espiritualidade, filosofia na 9, como a gente fala na casa 12, né?
E como a gente fala de se organizar na casa 6 e como a gente fala de aprender a pensar e de se comunicar na casa 3, porque faz parte dessa estrutura da gente conseguir simbolizar o mundo e acessar a própria fonte dos símbolos, que é o inconsciente. Então, quem tem casa 12 é intuitivo. Então, todo mundo tem casa 12, todo mundo tem intuição, todo mundo tem essa experiência intuitiva, né? Fazer pessoas que têm planetas nessa casa então querem trabalhar com essas experiências da casa 12. Tem muitos atores de casa 12, com planetas na casa 12, porque o ator ele tá fantasiado. Essa casa também trabalha muito com cinema, figurino, porque você se fantasia, você se autoriza a ter uma experiência que não é sua experiência. Você vai ter uma experiência que aquele personagem teve numa constelação. Você vai ter a experiência, você vai aprender porque você vivencia a experiência de uma outra família, de uma outra pessoa. Então, a gente faz isso no teatro e a gente faz isso numa constelação familiar. Teatro não é mentira. O teatro é uma capacidade que um ator tem de experienciar a humanidade numa dimensão grande e fazer com que o público todo tenha aquela experiência também. Então, o teatro não é uma mentira, mas ele se fantasia e ele se veste e ele se transmuta naquilo como uma casa 12 faria, né? Então, pessoas que têm muitos planetas nessa casa têm essa facilidade. Então, são atores, são diretores de cinema, são músicos, são artistas, são poetas. O Freud falava, né, que o inconsciente já tinha sido descoberto pelos filósofos e pelos poetas. Inclusive, se você quisesse ser um psicanalista, que dizia que antes o psicanalista tinha que ser médico ou psicólogo, né? Para ser psicanalista. E, na verdade, para ser psicanalista, ou você tem que ser poeta ou você tem que ser filósofo, porque são essas pessoas que têm um skill maior mesmo para mergulhar no inconsciente, né? Ou se você é yogi, enfim. Porque antes dos poetas e antes da filosofia, que é uma manifestação cultural da Grécia, existia a Índia fazendo yoga, existia o Oriente fazendo tal, enfim. Tinha já uma galera falando sobre o inconsciente de outras formas e trazendo as estruturas do inconsciente a partir dos fenômenos que eles observavam. Então, então vamos lá ver cada planeta na casa, né? Sol ou Leão outra coisa. Todo mundo que tem planeta nessa casa tem autoestima baixa no início da vida. Não sabe o que vai fazer no início da vida porque são potências e potenciais desconhecidos. A pessoa ela vai ter que começar a fazer um processo de autoconhecimento, de fazer um processo de espiritualização, um processo de autoconhecimento que a faça com que ela acesse esses potenciais. Então ela se desconhece, ela não tem noção de quem ela é. Então e como ela projeta muito nos outros, ela esquece de olhar para si. Então uma pessoa com muitos planetas na 12 tem uma autoestima baixa no início da vida dela, a não ser que tenha um pai e uma mãe que deram muito suporte para elas, né? Um Sol, um Leão na casa 12, então tem uma autoestima baixa, pode ter um pai ausente, ou pode não enxergar o pai, pode ter tido uma mãe que fez alienação parental, ou era uma mãe que cuidava mais, ou um pai mesmo, uma mãe que cuidava mais, mas o pai mesmo deixava que a mãe cuidasse, porque para ele ia ser muito mais fácil se a mãe cuidasse, né, das coisas. E aí sente uma falta tão grande de sentido de vida, uma desmotivação tão grande que vai buscar terapia, vai buscar ajuda e aí se descobre com um potencial enorme, com uma força física muito grande. Geralmente são pessoas que têm uma força física bastante grande e por isso que Marte na casa 12 são atletas atletas olímpicos que batem recorde, porque é uma casa que imagina, essa pessoa está conectada com uma força cósmica, ela não é só o ego dela que está lá, ela está junto com uma força cósmica fazendo aquilo que ela se propõe a fazer. Uma lua ou câncer na casa 12 é uma lua que tem uma maternidade, um feminino muito desenvolvido, mas ela desconhece também esses potenciais dela.
ou ela conhece ou ela pode ser vítima de um complexo materno muito forte, a ponto dela perder a capacidade de se individuar. E eu já reparei nos mapas que todos os planetas de casa 12 são pessoas excluídas do sistema familiar, né? Como eu faço essa. Eu não consigo mais fazer mapa sem ser consteladora, né? Então, planeta na casa 12, pessoas excluídas. Então, sempre tem uma mulher excluída com lua, pode ser um pai também, com lua na casa 12. Uma tia excluída, uma mãe que morreu muito cedo, uma mulher que abandonou o sistema, uma filha de um outro casamento, uma mulher que foi rejeitada de forma violenta pelo pai da sua mãe, enfim. Então, é interessante a gente olhar para essas questões. Pode ser também uma pessoa que tem medo de ter filho. Geralmente são boas mães, uma lua de casa 12 são boas mães, né? Lua ou câncer na casa 12. Mas elas podem ter medo da própria maternidade, porque às vezes elas mesmas excluem a mãe delas, sabe? Elas mesmas fazem um processo de alienação da mãe. Então elas não se conectam muito. Então elas não sabem que elas seriam boas mães e talvez elas nem sabem que elas tenham tido uma boa mãe. Mercúrio ou Gêmeos na casa 12 são pessoas que elas baixam informação direto da consciência cósmica. Elas têm o telefone vermelho com a consciência cósmica que fala direto, entendi, é isso aí, beleza, então peraí que eu vou falar com a pessoa. Pum, aí elas vêm com informações, elas têm muitas intuições, são bons escritores, são escritores inspirados, são pessoas que conseguem realmente um acesso direto com a consciência cósmica, portanto, muito intuitivas e, portanto, baixam o santo mesmo, são muito autodidatas. E também tem irmãos falecidos. Vênus e Mercúrio, na casa 12, gente, tem irmãos falecidos. Ou a mãe perdeu e não contou, ou a mãe abortou e não falou, ou o pai abortou de uma ex-companheira e não falou, ou alguma companheira do pai abortou e não falou para ele que abortou. É quase que 100% das vezes tem essas características, tá? Bom, Virgem na casa 12 são sanitaristas ou aquelas pessoas que vão descobrir doenças microscópicas, sabe? Vão ficar ali pesquisando aquilo que ninguém vê, o mundo invisível, o mundo microscópio, né? São pessoas que se preocupam muito com a higiene, né? Às vezes ficam até obsessivos com isso. E podem ter problemas de intestino, virgem na casa 12. Eu sempre vejo se pode ter disbiose. Se bem que disbiose é uma doença de todo mundo atualmente, portanto, por a gente estar refém dessa indústria alimentícia que faz você ficar viciado em comida em vez de você se alimentar, né? A indústria alimentícia e também a indústria dos farmacêuticos, eles tornaram a gente consumidores vorazes do que eles fazem e, portanto, eles estão acabando com a nossa flora intestinal, né? Vênus ou Libra na casa 12, como eu falei, tem irmãos falecidos, isso é 100%. Não existe mais possibilidade de eu não acreditar nisso. E eu vou dizer por quê. Porque geralmente eu tenho a sorte de fazer mapa de algumas pessoas e essas pessoas de vez em quando constelam comigo ou vice-versa, fazem constelação comigo e de vez em quando fazem mapa. Então eu tenho acesso tanto à constelação quanto ao mapa delas. Isso é uma sorte que vocês me dão, né? Vocês me dão esses presentes. E é 100% das vezes, não existe nenhuma pessoa com Vênus ou Mercúrio que eu já atendi, que eu falo, não, se tem irmãos que falecidos, não tem ninguém, minha mãe não teve ninguém. E quando monta a constelação, tá ali, aparece. Aí quando vai falar com a mãe, que dá uma apertada ali, descobre que tem mesmo. Então, sempre tem alguém que faleceu, ou um aborto espontâneo, ou um aborto provocado, enfim. E são pessoas que se sentem presas em relacionamento. Vênus na casa 12 é muito engraçado porque as pessoas com Vênus na casa 12 elas têm dificuldades de encontrar parceiros amorosos e elas não sabem por que elas têm dificuldade de encontrar, porque elas acham que tudo é difícil, que elas não têm valor o suficiente. Na verdade, elas são valorosésimos, elas são um top de linha. Uma Vênus na 12 é uma mulher ou um homem muito carinhoso, muito que oferece para o parceiro uma experiência mística,
de encontro. Mas o que acontece? Essa pessoa ela se sente aprisionada, porque a Casa 12 também é uma casa de prisão, de hospitais, de tudo que é excluído, de todas aquelas instituições onde a gente se sente excluído, apartado da sociedade, manicômio, hospital, prisões. Então, uma Vênus na Casa 12, ela quando tem um relacionamento, ela se sente aprisionada. Então, o que ela faz? Ela vai buscando aquelas pessoas que não vão se comprometer, ou se comprometem, dão um espaço muito grande para ela não se sentir aprisionada. E ao mesmo tempo ela tem uma necessidade de intimidade muito grande, mas ela não consegue coordenar essas duas distâncias, assim, um espaço necessário para eu não me sentir aprisionada e ao mesmo tempo uma intimidade onde eu me fundi naquela outra pessoa e tive uma realização mística com a outra pessoa. Como ela não está sabendo gerenciar muito isso, ela vai escolhendo pessoas que não tem nada a ver com ela, entendeu? O exercício lá da casa 6, tá, mas essa pessoa tem a ver com você, não foi feito, ou se foi feito, como ela tem a Vênus na casa 12 ou Libra na casa 12, elas desconhecem um pouco esse medo que elas têm. Então, elas têm que trabalhar isso em análise, aí a psicanálise é o melhor caminho, não adianta fazer algumas constelações, as constelações, gente, elas funcionam 100% das vezes, mas tem coisas que tem que ser tratada em psicanálise. Então, uma Vênus na casa 12, se você tiver estrutura para aguentar a angústia, vai fazer psicanálise. Psicanálise, não é psicologia, não é psicanálise. É para você tentar ver quais foram as experiências que você teve na relação com a sua mãe, na relação com seus irmãos, na relação com seu pai, que fez você ficar em pânico de ter relacionamento. Talvez uma mãe muito invasiva, ou um pai muito ausente, ou uma mãe invasiva e um pai ausente, porque geralmente acontecem juntos, ou um pai muito invasivo e uma mãe ausente, que faz você ficar vivendo isso nas relações, entende? O tempo inteiro isso nas relações. Aí você vai descobrindo, vai ressignificando, tomando consciência, ou seja, traz do inconsciente para a consciência e você ressignifica e dá uma outra trajetória e de repente você está vivendo uma relação amorosa maravilhosa. Pode ser também, eu atendo pessoas que trabalham com diversas carreiras. Então, muitas pessoas que trabalham com prostituição, são prostitutas ou prostitutos, né? Tem muito que é uma profissão legalizada, foi profissional, é uma profissão que tem o seu caminho e graças a Deus foi legalizada e porque senão essas pessoas ficam à mercê de um bando de gente que as exploram, são pessoas que têm muitos planetas na casa 12, porque a casa 12 também fala das coisas secretas, daquilo que não é dito. Então, por exemplo, uma Vênus na casa 12, eu já vi isso, assim, a pessoa mesmo, ela não trabalha com isso, mas ela pode ter tido uma avó que trabalhou dessa maneira, né? Então, aí ela também traz essa experiência aonde ela pode ter uma relação com o homem, mas é uma relação profissional com os homens ou uma relação profissional com as mulheres, mas sem muita intimidade. E ela, por boa consciência, ela vai repetir isso com o marido. Ou vai repetir isso na busca de um parceiro, né? Então, tem essas características. O touro, na casa 12, é uma pessoa que tem muito talento artístico, mas tem uma vergonha enorme. Quer ser músico, mas tem vergonha de se apresentar no palco. É uma pessoa com muito conhecimento e tem vergonha de fazer live, vergonha de fazer vídeo, vergonha de ser professor, vergonha de mostrar todos os seus talentos. O que é uma pena, né? Porque é uma pessoa hipertalentosa, com talentos enormes que podem trazer para nós, mas é uma pessoa que tem, ou seja, é uma pessoa que tem que trabalhar um pouco a vergonha. Vergonha é um inimigo oculto que tem que ser vencido. A raiva é um inimigo oculto que tem que ser transmutado. Assim, você ultrapassa a vergonha. A raiva você não ultrapassa, porque se você ultrapassar, ela vem chutando balde, né? Enfim, Marte ou Áries, como eu falei, na casa 12, são atletas profissionais, pessoas que têm uma experiência física muito forte, e são algumas pessoas que foram expostas à sexualidade dos seus pais muito cedo. Ou podem ter, não só dos pais, mas assim, tipo, ver os pais namorando demais na frente deles, ou os pais brigando demais por questões, vendo a mãe chateada porque o pai saía com outras mulheres, vendo o pai chateado porque a mãe estava saindo com outras pessoas, mas essas discussões eram faladas na frente das crianças e aquilo a criança ainda não sabia simbolizar, foi pesado demais para elas. Pode ser também violência sexual, até passar
por ter tido alguma experiência de violência sexual, ou seja, são crianças que podem ser expostas à sexualidade antes do tempo, né? Isso não é 100% das vezes, são tendências e não são tendências que devem ser temidas, são tendências que devem ser olhadas e trabalhadas, né? Júpiter ou Sagitário na casa 12 é o caridoso, aquela pessoa hipercaridosa que quer trabalhar para trazer riqueza para todos, que são os bons samaritanos, são pessoas extremamente espiritualizadas, e que você chega perto delas e parece que você consegue viver a bem-aventurança que ela vive, ou são pessoas que são escapistas pra caramba, então elas escapam na bebida, elas escapam nas festas, elas escapam namorando demais, elas escapam através do sexo, elas são escapistas. Então ela tem essa potencialidade dentro dela e ela pode viver essas duas coisas ao mesmo tempo, ou ela pode viver isso um tempo e outro tempo. Desde que ela não se reprima, ela não vai virar escapista, mas tem essa tendência. Saturno ou Capricórnio na casa 12 são pessoas que nascem com o sentimento de que elas têm que servir a humanidade e de que elas têm uma missão tão grande que elas não podem ter prazer na vida. E são pessoas, então, muitas vezes que nascem com pais ausentes e mães muito religiosas, ou mães ausentes e pais muito religiosos que colocam uma culpa enorme naquela criança, de que ela não pode perder a encarnação dela se ela for fazer teatro, se ela for fazer mapa astral, se ela for fazer isso, ou se não, ela tem que fazer, enfim, cria uma série de medos nessa pessoa, que essa criança, ela cresce um adulto que talvez queira servir a humanidade toda, mas em detrimento do seu bem-estar, da sua felicidade, com uma tristeza muito grande. Então, são pessoas com um potencial enorme de ajudar a humanidade, de trabalhar em instituições que vão ajudar muitas pessoas, mas elas têm que parar de se reprimirem tanto, parar de se colocar numa situação de penitência muito grande. Tanto Saturno nessa casa também dá muito pesadelo, crianças que têm medo do escuro, crianças que têm medo, às vezes porque os próprios pais estão passando por muito medo. Por exemplo, a mãe foi abandonada pelo marido, e essa mãe fala, como é que eu vou cuidar de todo mundo? E fica com muito medo, e a criança absorve esse medo e percebe que a mãe tem esse medo. Ou porque dentro, como é uma casa de gestação, ou porque estava dentro da gestação e a mãe passou por medos, vivia com medo no casamento, com medo do pai, com medo do lugar que vivia, e essa criança absorve este medo, né? Então isso tem que ser trabalhado, tem que ser... para isso daí transformar, ser capitalizado numa força psicológica muito forte, de conseguir fazer uma boa vacina, de pensamentos positivos e consigo mesmo, né? Urano ou Aquário tem uma intuição de flecha também, uma intuição muito forte. É incrível as pessoas com Urano em Aquário. Eu tenho alguns amigos com Urano em Aquário também. É uma intuição muito rápida. É uma pessoa que pode ter alguma experiência de sair, sabe? Não acontece. Se você tem Urano na casa 12, não vai acontecer isso, tá? Não fica com medo disso, não. Mas, por exemplo, se for uma pessoa que desencarna e encarna de novo na mesma encarnação, tem aquelas experiências de quase morte, elas reencarnam e elas contam para você tudo o que aconteceu. É quase aquela pessoa que fica atenta a esses saltos quânticos, sabe? E grandes psicanalistas, pessoas que conseguem acessar o inconsciente seu e dos outros e navegar nesses locais, enfim, é incrível. Ou pode ser uma pessoa, um rebelde sem causa, né? Pode ser uma pessoa que taca terror em tudo, só pelo simples para extremamente criativos, não nasceu numa cultura, numa sociedade que dá respaldo para a criatividade dela, então ela começa a atacar o terror. Ela pode virar um sociopata, não um psicopata, tá? Virar uma pessoa que fica criando problema na vida dos outros ou na vida da sociedade porque ela não canalizou a criatividade dela. É mais difícil disso acontecer, mas pode acontecer. Netuno ou Peixes na casa 12 é o surfista,
Ou é o surfista do inconsciente, é o meditador, é aquela pessoa, Netuno está em casa na casa 12, né? E é uma pessoa que ela tem uma sensação de que ela está tendo várias encarnações numa só, e ela tem a chance de refazer a vida dela toda, de encerrar um capítulo na vida dela e recomeçar toda a vida dela novamente. Também muito intuitiva, também uma pessoa que pode simbolizar e com uma capacidade de simbolização muito grande, né? É, mas isso também pode significar uma pessoa que tem que se desenvenenar, descontaminar, se descontaminar dos mandatos familiares negativos demais, ou uma pessoa que está tentando se descontaminar do álcool, do excesso de bebida, de uma alimentação muito viciada em açúcar, em, em componentes químicos muito prejudiciais à saúde. Plutão e Escorpião na casa 12 são pessoas que nascem com a certeza de que elas têm que se autopunir, se sabotar, porque elas fizeram alguma coisa horrorosa em vida passada, e se não existe vida passada é porque algum ancestral dela fez e ela está carregando isso de forma inconsciente. Na verdade, o que elas não sabem é que elas são muito poderosas e que elas têm uma, uma capacidade de ajudar as pessoas a desbravarem o inconsciente, saírem dos seus traumas e irem além, irem muito além, são curadores muito profundos, são líderes políticos, são pessoas que vão criar muitas benesses para muitas pessoas, vai lutar por causas políticas para atingir muitas pessoas, porque a casa 12 também trabalha com as massas, né? Então, com o inconsciente coletivo, né? Então, e pode ser um ditador, pode ser um tiranão, né? Quiron são pessoas abertas às fontes infinitas de cura, né? Ela tem lembra que eu expliquei em alguma live aí que o Quiron é a nossa ferida na nossa alma. A gente tem que ter uma ferida na alma que é incurável para a gente continuar fazendo o processo de desenvolvimento. E essa ferida não necessariamente ela tem que doer, mas ela mostra que a gente é sensível e vulnerável à existência. A existência nos ultrapassa para que a gente incorpore cada vez mais a transcendência, a gente cada vez mais se aproxime da transcendência, a gente virando essa transcendência, incorporando na experiência pessoal essa transcendência. Um Quiron na casa 12 é uma pessoa que o ferimento dela é transmutado numa cura muito forte para outras pessoas, né? Desde que ela busque uma cura para si mesma. Muitos planetas na casa 12 com aspectos negativos podem indicar uma pessoa muito escapista, com uma autoestima muito baixa, que tem medo de tudo, que vai se esconder debaixo das cobertas. Geralmente, como eu tenho muito planeta na casa 12, eu sou uma pessoa muito caseira. Eu prefiro, quando eu vou procurar um apartamento para alugar e tal, tem que ser um apartamento que eu já conheça há muito tempo, as pessoas de lá, porque senão eu não vou me sentir. Eu tenho que ter uma familiaridade, um vínculo. Então, assim, não são pessoas que vão gostar muito de muita festa, se socializar demais. Elas podem até ser extrovertidas, mas elas não vão gostar muito disso. Principalmente se tiverem com muitos traumas e aspectos negativos na 12. Se tiver com aspectos positivos, são pessoas que são os grandes navegadores, né? Do inconsciente, né? Fazem um trabalho de mostrar para as pessoas que esse habitat onde o desconhecido e o desconhecimento existe está atravessando a gente, como é que a gente lida com isso de alguma forma, através da poesia, da arte, como terapeutas, enfim. Eu fiz uma live em 2022, em março de 2022, sobre as potências desconhecidas da sua casa 12. Lá também tem mais dicas sobre o que a gente falou, complementando. Essa live que eu estou fazendo complementa aquela e aquela complementa essa. Então, nós terminamos, então, as casas cadentes, essa é a última live. Então, a última live é também
e a casa 12 tem a ver com o último, porque tem a ver com final de ciclo. Finais de ciclos possibilitam que vocês tenham novas oportunidades de vida. Então, a casa 12 ela tem um parentesco simbólico com a sensação, com o inferno astral. O inferno astral é como se fosse a casa 12 de todo mundo, porque a gente está um mês antes, quase um signo antes do signo que é nosso, né? Ou na casa 12, ou seja, o Sol estaria antecedendo, indo numa posição que antecede quando o teu Sol chegou no mundo. Então, o inferno astral tem a ver com a casa 12 no sentido que você vai lá para o inconsciente, você reavalia toda a sua vida, redireciona, redistribui essa energia para quando acontecer o nascimento, o seu aniversário, você esteja pronto para o novo ciclo. Então a Páscoa aí está chegando para a gente renascer nesse novo ciclo, no seu ciclo, seja ele quando for o seu aniversário, seja este momento que a gente está da Páscoa, onde a gente renasce, a gente se refaz. E enfim, é isso. Muito obrigada por vocês estarem aqui e bom descanso nesse domingo maravilhoso. Beijão.